Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o título é A sua casa tem cômodos vazios e ela se tornou grande demais? Então, monte uma hospedagem. Montem é ótimo, né? Monte uma hospedagem em sua própria casa. Ou monte um negócio de hospedagem em sua casa. Então, basicamente, gente, é para avisar a você que tem uma casa que ficou grande demais e você não sabe o que faz. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela não era uma amiga, a gente estava num grupo fazendo um curso em comum e de repente as pessoas começaram a perguntar o que você faz, o que a outra faz, cada um começou a falar um pouquinho sobre a sua vida e aí eu disse exatamente que eu tinha esse canal aqui e que eu ajudava assim as pessoas a encorajar, na verdade, as pessoas a tomar a decisão de montar, né, a sua própria hospedagem, e eu trazia conteúdo exatamente para isso. E foi incrível, porque uma das pessoas que estava lá nesse grupo falou: "Maria, você era a pessoa que eu estava procurando". Por quê? Porque a mãe tem uma casa e essa casa ficou grande demais, porque essa filha saiu, foi morar em outra cidade e eu não sei se ela chegou a perder o pai durante a pandemia, alguma coisa assim. E de repente a casa ficou muito grande, a mãe não quer vender a casa e ao mesmo tempo ficou pesado no sentido de cuidar de uma casa tão grande. E quando eu falei dessa ideia, né, de que eu ensino as pessoas a montarem uma hospedagem, eu dou basicamente o beabá. Aqui eu passo muito conteúdo, mas a gente tem um método aonde as pessoas realmente elas aprendem basicamente o passo a passo de como fazer isso. Ela ficou encantada, ela falou: "Você é a solução para minha mãe". E eu achei muito bacana, gente, porque é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, tá. Então, para aqueles que de repente passaram, que não sabiam disso, né, o canal é exatamente sobre isso, a gente traz conteúdos aonde eu mostro ou eu ajudo as pessoas que querem montar uma hospedagem em suas casas. E eu sempre brinco assim, olha, eu tenho até um slogan, né, que eu ajudo você a ganhar de 3 a 5 mil reais em um mês, começando pelo menos com um quarto, e é muito mais que isso, tá? Eu continuo com esse preço um pouco abaixo, porque eu não quero chamar muito a atenção, digamos assim. Eu prefiro ficar no mínimo e as pessoas se surpreenderem, do que simplesmente eu prometer algo muito grande. Eu não sei em qual região do país essa pessoa está abrindo, eu não sei exatamente qual é o nicho, se é praia, se é rio, enfim, se é estudantil, ou que nicho ela realmente vai abrir essa hospedagem. Eu não quero prometer algo muito maior, mas eu garanto a você que você consegue fazer muito mais que isso, tá? Então, fica aqui comigo, vamos bater esse papo. E hoje a live é exatamente para aquelas pessoas que estão se sentindo assim, morando no museu, né? No museu, no sentido, é muito grande. O que eu vou fazer com esse espaço? Então, gente, se você tem uma casa que tem alguns cômodos que estão realmente a mais, digamos assim, se você tem uma sala que você não usa, se você tem um escritório que também você não usa, de repente os filhos saíram para ou estudar, ou casaram, ou foram morar em outro lugar, e você tem esses cômodos que ficam aí, e você não quer vender essa casa, você não quer mudar de onde você mora, uma das grandes oportunidades que você tem de fazer dinheiro, encontrar pessoas, não se sentir só, porque é assim que eu me sinto aqui, eu nunca estou sozinha. Eu estou separada já há 6 anos, né? E eu não estou só de maneira nenhuma, porque eu tenho pessoas aqui no meu entorno todos os dias, ou os colaboradores, ou os hóspedes, mas se existe uma coisa que eu não fico é sozinha, nunca. Então, para mim, é muito importante essa atividade que eu faço na minha casa,
porque eu tenho sempre o que fazer, eu tenho sempre pessoas ao meu entorno, eu tenho sempre a oportunidade de encontrar pessoas maravilhosas, com experiências fantásticas, e eis aí algo, você que está, né, cinquentona ou a mais, ou até antes disso, se você tem realmente, né, um casal, se você tem família, e mesmo assim você quer montar alguma coisa, mas você quer ficar mais tempo com a sua família ou na sua casa, e ao mesmo tempo ter uma liberdade financeira, onde você não dependa, né, somente daquele salário e ao mesmo tempo você queira uma qualidade de vida melhor, queira, né, construir algo. Porque quando eu comecei lá atrás, como todos vocês já devem saber, aqueles que não sabem, vou eu aqui de novo falar, eu comecei somente com 2 quartos de visitas, e esses quartos de visitas era o que a gente tinha aqui, porque os filhos do meu ex vinham assim, pelo menos 2 vezes por ano, ficar de férias conosco, e foram exatamente esses 2 quartos que foi o start, na verdade, para que eu começasse essa atividade. Por mais que eu não entendesse absolutamente nada de turismo, a única coisa que eu sabia de turismo é que eu amo viajar, eu amava viajar, ainda mais naquela época, e aí eu falei, eu vou fazer isso, vamos ver o que, que vai dar. E deu muito certo. Hoje eu tenho 30 lindas suítes. Poderia até expandir mais, mas é um número que para mim está ótimo. Não pretendo expandir, porque eu não quero derrubar minhas mangueiras aqui. E ao mesmo tempo, eu acho que quando você cresce muito, a não ser que você tenha um propósito completamente diferente do meu, é, maravilha. Eu, com esses 30, estou muito feliz, porque além de me dar um retorno financeiro muito bom, eu também tenho a oportunidade de descansar, a oportunidade de conhecer os meus clientes, de conhecer os meus hóspedes, da gente ter uma vida tranquila, tá? Porque quando você é muito grande, tudo vira número, né? Você perde um pouco aquela identidade, tanto na qualidade, na entrega, no café da manhã. Então, hoje eu acho que essas 30 suítes que a gente comporta um bom número de pessoas, mas ao mesmo tempo não é grandioso, sabe? Não é algo que você fica meio sufocado. As pessoas continuam tendo uma área de lazer muito bom, né? As pessoas não se trompam, digamos assim, tem vários espaços, e eu poderia transformar esses espaços em mais quartos, mais suítes, mas eu não quero fazer um depósito de gente, eu quero aonde as pessoas que aqui fiquem, elas tenham um pouco de qualidade de vida, elas consigam, né, ficar no jardim, elas consigam ficar na piscina ou na hidro com muita muita tranquilidade, sabe, assim, sem ficar muito colado um ao outro. Eu não sei se você me entende, né, mas as pessoas podem se espalhar em todos os espaços que a gente tem aqui, e comporta realmente muito, muito bom, muito bem, esse número de pessoas que a gente tem aqui, tá bom? Então, de novo, se você quer trabalhar na sua casa, e se você tem esse espaço aí, eis aqui um grande convite, uma grande oportunidade para que você comece sim a fazer isto. E ao mesmo tempo, você não precisa perder a sua identidade, você não precisa perder a sua intimidade e a sua liberdade. Gente, eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais têm medo. Quando eu propus ao meu ex que eu iria montar uma hospedagem, lá naquela época, ele já ficou assim assustado, porque ele falou: "Mas a gente não vai ter mais liberdade, como que eu vou realmente receber essas pessoas na minha casa? E a gente, né, não vai poder realmente ter liberdade dentro da sua própria casa, como que fica isso?". E existem várias maneiras da gente fazer isso, né. Você pode, em alguns cômodos, você tem realmente.
alguns, sei lá, 2, 3, 4 suítes e você quer transformar algumas delas em quartos para você receber as pessoas, você pode simplesmente fazer uma entrada separada de onde você, como eu posso dizer, não pela entrada principal, mas você pode fazer um adendo aonde essas entradas para esses quartos não seja através da sua porta de entrada. Você entende? Ontem mesmo eu tive aula com um dos meus alunos e no início ele tinha 3 suítes e ele falou: Maria, meu grande problema é eu tenho uma porta somente de entrada e tenho um corredor e aí as suítes, né, saem desses ou os quartos saem desse corredor. E a gente teve uma aula maravilhosa, isso há 2 semanas atrás. Quando foi ontem, ele me apresentou uma alternativa para que esses quartos tivessem, na verdade, sua independência, né? Então ele falou: olha, tem um quarto que tem 2 janelas, uma dessas janelas ele vai transformar em porta e a pessoa vai ter uma entrada por ali sem nenhum problema, completamente independente, sem tirar a beleza do quarto, sem realmente ele gastar muito, porque é tirar uma janela e colocar uma porta. E ele falou, ao mesmo tempo, isso eu posso fazer também nos outros 2 quartos sem nenhum, né, problema. Então, ele arrumou uma solução e ele não conseguia enxergar isso, ele não tinha enxergado essa oportunidade de fazer essas entradas separadas, independentes. Porque é muito importante, quando você faz isso, tanto o seu hóspedes quanto você tem uma liberdade, entende? A pessoa não precisa, ou você talvez não precise entregar a chave da sua casa, da porta de entrada principal para ela, caso você não queira. E ela vai se sentir muito mais confortável chegar no horário sem ter um horário marcado. Olha, 11 horas você tem que voltar para a pousada porque eu vou dormir. Ou simplesmente eu fecho a porta, né? Digamos assim, fica um pouco estranho, né? Aqui, na verdade, a nossa recepção funciona até as 11 horas da noite, porém, as pessoas elas saem ou elas chegam outro horário e elas vão para os quartos delas, né? Mas tem um portão aonde, quando elas chegam, elas abrem, depois que elas entram, elas fecham. Então, não tem um horário da pessoa voltar para a pousada, não é isso. Mas a gente tem um horário, sim, de fechar a recepção. E você que vai começar pequeno, de repente você não vai ter uma recepção. Então, para que você fique livre e ao mesmo tempo o hóspede também tenha esse conforto de, sei lá, ele vai sair e vai ter hora marcada para chegar na pousada, fica um pouco esquisito. Então, se você tem a oportunidade, já que você está começando, de fazer essa mudança agora no início, é simplesmente maravilhoso, porque dali para frente você não precisa mexer com construção. Se você vai fazer algumas mudanças depois, será na decoração e por aí vai, mas esse serviço de quebrar e de montar é muito importante que você faça logo no início, porque depois que você fez a sujeira, aí é só arrumação e realmente se preparar para receber esses hóspedes, né? Então, você que está aí pensando, né, que você tem esse espaço, ao invés de você simplesmente colocar em uma ou outra operadora como cômodos, pensa em ter algo que é muito mais substancial do que simplesmente o dinheirinho que essas empresas vão te dar quando eles te mandam hóspedes. Porque, gente, há uma diferença muito grande aqui em você se inscrever como hospedagem ou você se inscrever como cômodo, né? Claro, você se inscrever como cômodo é muito mais fácil para algumas pessoas porque ela não tem a menor responsabilidade. Porém, ela também não vai receber algo substancial, entende? Porque ela vai ficar dependente
dessas operadoras 100%. Porque aí ela não vai ter um Instagram, ela não vai ter uma página no Face, ela não vai realmente colocar uma dedicação como quem está começando a sua empresa mesmo, né? Seja com MEI, seja com CNPJ, IRELI, enfim. Mas a partir do momento, mesmo que você comece pequeno, mas você começa como uma empresa, né? Como alguém que quer crescer, é uma outra apresentação, é um outro caminho que você pega e que vai, como eu posso dizer, é uma outra perspectiva, sabe? Quando você tem uma perspectiva diferente daquela que, não, eu tenho que me esforçar, porque eu tenho que aprender como arrumar uma cama, eu tenho como, né, montar um café legal para que esses hóspedes venham e fiquem à vontade e gostem daquilo que eu estou fazendo. É diferente, sabe? Você tem uma responsabilidade completamente diferente do que aquela pessoa que simplesmente quer ganhar um dinheirinho extra alugando um quarto de vez em quando, né? Por mais que existem pessoas que falam, não, você tem que ficar a primeira página do Airbnb porque é isso que vai realmente fazer com que as pessoas venham. Olha, talvez a pessoa tenha até uma vantagem, sabe, de estar realmente na primeira página do Booking, na primeira página do Airbnb, ou na primeira página do TripAdvisor e por aí vai, porque tem várias empresas que fazem esse serviço de prestação, essa prestação de serviço. Porém, gente, de verdade, você pode ficar lá, mas e se de repente a pessoa tem uma perspectiva que ela vai receber algo e ela recebe algo diferente, eu tenho certeza que você pode fazer o que você quiser, você não se mantém lá. Porque quem vai colocar você nesse patamar não é só o dinheiro que você paga para estar nessa primeira página, digamos assim. É o serviço que você vai entregar que vai te colocar num ranking onde as pessoas não vão se decepcionar quando elas chegarem e receber o serviço que você oferece. Vocês conseguem entender essa sutil, mas muito importante diferença? Então, para muitas pessoas, eu até tenho alguns alunos que me questionaram sobre isso. Ah, Maria, você vai ensinar como a gente fica na primeira página? Eu falei, olha, eu ensino aquilo que eu faço e que vai te dar, ao longo do tempo, um patamar que é sustentável e é verídico, porque eu não gosto de enganar os meus clientes. Então, por exemplo, eu mostro fotos bacanas, eu descrevo aquilo que realmente a gente entrega aqui. Por quê? Porque isso é o que nos faz ficarmos num patamar verídico e, ao mesmo tempo, são eles que vão dizer. Não sou eu que estou pagando para estar na terceira, num ranking de 60 pousadas, entende? É o que os meus clientes avaliam todo o nosso trabalho, aqui desde a entrada, né, na recepção, até o café da manhã, porque é um ciclo, né? Ele passa por várias pessoas, ele chega no apartamento, ele vai ver a limpeza, ele vai ver a área social, e por último, ele vai, claro, no café da manhã. Então, as nossas notas, elas passam por essa roda onde tem várias pessoas que contribuem para que a gente tenha, no final das contas, uma nota, digamos assim, né, desse cliente que passou por um ranking de serviços nossos. E aí, é esse cliente, no final dessa uma diária toda, ou duas, ou três, não sei quantas eles ficarão aqui, é no final dessa jornada que ele permaneceu aqui conosco, que ele vai realmente nos colocar nessa posição. Entende? É muito mais. É como se fosse uma construção, tijolinho por tijolinho, você vai construindo aquilo que realmente a tua empresa é, a tua hospedagem é.
Então, é muito fácil alguém chegar e prometer que se você faz A, B, C, D, você estará sempre nas primeiras páginas. Tá, você pode ficar nessas primeiras páginas por algum tempo, mas se você não tem excelência naquilo que você entrega, isso não é duradouro, isso não perdura por muito tempo, tá? Então fica muito assim em alerta com as promessas que estão por aí, né? Todo mundo tem uma varinha de condão e vai realmente prometendo algo que demora algum tempo para você construir. E é muito importante essa consciência que você tenha desde o início, porque se você começa errado, é muito mais difícil você acertar, né? Porque as pessoas, na verdade, elas gravam muito mais aquilo que é ruim. Então, a partir do momento que existe, na verdade, um nome e acontece alguma coisa com esse nome, às vezes para cair é rápido, né? Para levantar esse nome e realmente tirar essa mancha, digamos assim, do nome dessa empresa, demora muito tempo. Então, é por isso que muitas empresas, depois de algum tempo, elas até mudam o nome para tentar disfarçar o mau empenho em entregar aquilo que elas entregam para ver se não mancha tanto a imagem delas, né? Mas não adianta, você pode mudar o nome se você não faz um serviço de excelência, você e sua equipe, né? Na verdade, essa equipe pode ser 2 pessoas, já é uma equipe, né? Ou 8 ou 10, não sei quão grande será a sua hospedagem, mas é muito importante essa entrega coesa de todas as pessoas que colaboram nessa hospedagem, tá? É muito importante que todos entreguem tenham a mesma sintonia em entregar um serviço de excelência para o cliente, tá? Quando você tem uma qualidade e essa qualidade começa na sua base, você vai galgar né, num determinado momento essa primeira página, sabe? E não sei em que página nós estamos, na verdade, na procura, mas eu sei que a gente tem já um nome consolidado, eu sei que em alguns a gente está com um ranking de notas muito boas, e isso não foi construído da noite para o dia. Porém, lá atrás, quando eu tinha meses, né, de existência, a minha nota na Booking, por exemplo, era 9,2. E eu nem sabia, na verdade, como a gente tinha chegado ali, porque isso não era a coisa mais importante que estava na minha mente. Uma das coisas mais importantes que está sempre na minha mente é a satisfação do meu cliente. E aí a consequência é essa: se você entrega um serviço de excelência e você não está simples e unicamente pensando somente no dinheiro que ele vai deixar, que é certo, tá? E também naquilo que você vai receber de nota ou de avaliação, quando a entrega ela é per se uma entrega genuína, essas coisas, esses 2 fatores, eles vêm naturalmente, tá? É incrível, mas não fiquem preocupados nem com quanto vocês vão realmente ganhar, nem qual é a nota que esse cliente vai dar. Por quê? Porque quando você fica focado nessas 2 energias, que na verdade elas são consequência do trabalho que você faz, então é como se você estivesse pensando na chegada, mas você não sabe o percurso que você tem que percorrer, tá? Então é muito mais importante esse percurso, e aí você consegue chegar no final dessa largada, né? Ao invés de você só ficar pensando, né, na vitória lá quando você estiver chegando no final. E você esquece, né, de ver ou de estudar o trajeto, digamos assim, da sua jornada, tá? Então, existem valores que a gente não pode deixar de
como eu posso dizer, para trás, digamos assim. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, falo aqui no canal, é a qualidade. Você nunca pode deixar esse item para trás, entende? Em nada na sua vida. E principalmente se você vai montar um serviço de hospedagem. Independente de qual nicho, a qualidade, ela é fundamental, ela é a sua base. E isso tem que ser feito desde o primeiro momento, desde o primeiro hóspede, porque é essa qualidade que vai te dar essa essas substância, digamos assim, entendeu? Não sei nem se existe essa palavra, mas ela vai te dar essa estrutura aonde você fica, onde você pode realmente crescer. Ela é a base. E dali para frente, tudo que acontecer, nada vai abalar essa base, porque você tem isso impregnado nos seus valores de entregar o melhor de si, né? Na entrega do seu serviço, isso vai estar ali, embutido, né? E isso vai te fazer crescer. Não importa quanto tempo você demore para realmente atingir o topo, ou a primeira página, ou né, aquilo que realmente você almeja, mas é muito importante que seu foco não fique somente nisso, que seu foco fique quando você começa na entrega, na satisfação desse cliente, de sair realmente atendido, né, em todos os aspectos. Ele teve um bom quarto para dormir, ele teve uma cama bonita, arrumada, toalhas cheirosas, ele teve um café da manhã muito bom. Eu não estou falando aqui em tudo, né? Não estou falando em caviar no café da manhã, eu estou falando um café passado realmente, né, muito próximo da hora dele tomar, um café quente, um pão, um pedaço de bolo, uma fruta, algo assim diverso, mas que foi entregue com qualidade, tá? E essa qualidade que você entrega o teu produto que vai fazer com que você chegue aonde você quer chegar, tá bom? Então, não pensa somente nos finais, você tem que pensar nessa jornada, a jornada da entrega, a jornada desde o momento que esse hóspede chega, dele ser bem recebido, dele ter uma ficha do cliente para ele preencher, ali já vai mostrar para ele que existe sim uma organização, é importante, né, o passo a passo de cada item até ele chegar realmente no quarto, e quando ele chega no quarto, ele tem que se encantar, né? Isso é muito importante. Não adianta ele chegar, abrir a porta do quarto, ter aquele cheiro de mofo, aí ele olha, né, tem umas toalhas que parece que foram colocadas ali há 20 anos atrás. Você entende? Então, essas preocupações são muito mais importantes do que se você vai estar na primeira página de A, B ou C, tá bom? Porque você um dia estará assim, né, nas primeiras páginas, se você cuidar, fizer a sua lição de casa, que é a entrega para esse cliente bem feito, tá bom? Não sei se foi muito profundo aqui o que eu falei ou não, se eu te assustei, mas, gente, quando você põe a qualidade naquilo que você vai fazer no serviço de hospedagem em primeiro lugar, o resto é tudo consequência, tá? Tudo aquilo que você vai adquirir e galgar e conquistar é uma consequência do serviço que você faz a todo instante, tá bom? Uau, enfim, eu espero que algo que eu falei aqui tenha ficado aí para você positivamente, que eu tenha de alguma maneira ajudado você com algum conceito, com alguma ideia. E eu quero agradecer pela paciência, tá bom? Agradecer por ter ficado aqui comigo por mais essa meia hora para a gente realmente tentar passar a vocês alguns conceitos. E são conceitos que eu posso te dizer são valiosos, tá? Não subestime, porque esse conceito que eu acabei de falar aqui
não só para a hospedagem, ele é muito importante. Eu acho que em algumas coisas que a gente faz na vida, a gente precisa fazer com excelência, mesmo que a gente não saiba 100%, o que a gente entrega, ela deve ter excelência sempre, tá bom? Então, gente, eu agradeço imensamente, obrigada e um beijo grande, uma boa noite e até breve.